Seja convosco, irmãos, amados do Senhor. Os irmãos podem se sentar, por favor. É uma alegria, irmãos, é um privilégio nós retornarmos à casa do Senhor, estarmos juntos, ambiente saudável, ambiente de segurança, né? Ambiente de sinceridade. A gente sabe que nós estamos aqui todos diante de um Deus vivo, um Deus presente, está conosco aqui, não é? E participando dessas alegrias e relembrando das grandes vitórias que o Senhor tem nos dado, não é? Pastor estava aqui recordando, né, as bênçãos que nós tivemos neste final de semana, né, que passou, tantas bênçãos, tantas alegrias, né? Foram apenas 2 mensageiros oficiais, né, que estiveram aqui, mas trazendo palavras ricas e maravilhosas para nós, não é? Nós louvamos, agradecemos muito ao Senhor, né, pelo trabalho, os trabalhos que foram realizados neste final de semana, não é? Além de tudo que vimos e ouvimos, ainda foi registrado também salvação de alma, não é? E não foram registradas curas, mas a gente sabe que nesses períodos e de oração e de trabalho, Deus faz muitas maravilhas, muitas curas, né, gloriosas. Então nós estamos assim muito felizes pelo a vitória, as vitórias que nós tivemos neste final de semana, né? E como o nosso culto, irmãos, ele é estabelecido dentro do possível de 1 hora de trabalho, geralmente passa um pouquinho lá, mas também não devemos deixar passar muito, tá? Senão fica uma coisa assim, desgovernada, né? O culto tem que ter o seu governo. Não é? O término, é claro, que a gente não deve, poder até que pode, até que podemos determinar a hora para acabar. Mas, dentro da experiência, eu aconselho a todos, a qualquer um, que não marque hora de terminar o trabalho, porque o término é com o Senhor. O início é conosco, né? O Senhor nos dá essa liberdade de começar o culto na hora marcada, e etc., se atrasar um pouquinho, etc. O Senhor nos dá essa liberdade de começar, mas encerrar é com Ele. Não marque hora para o Senhor terminar culto, porque senão pode se dar mal. Eu já me dei mal, muito mal, já contei aqui a experiência, né, mas muitos não ouvem. Lá sempre temos pessoas novas na igreja e eu marquei, para minha trágica experiência, eu marquei um dia o término do culto. Eu já contei isso, não é? Vim, e como eu tinha que dar atenção ao meu pai, que tinha vindo à tarde para minha casa e tal, eu então, como eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã, falei, eu tenho que dar atenção ao meu pai, então hoje eu vou terminar o culto 9 horas. 9 horas vou fazer o máximo para ir para casa para eu dar atenção ao meu pai. Não é?
Aí marquei o culto. 9 horas eu encerro o culto hoje. Aí, chegando aqui, eu pensei assim, eu não vou nem pregar, vou pedir um irmão, que era nosso irmão Josias, um membro da igreja que morava em Caxias, e ele tinha uma palavra boa, etc. Então eu convidei ele, sabia que ele não se alongava muito. Aí eu convidei ele, irmão, pode trazer a palavra hoje, no culto, quarta-feira? Ele, posso, então, irmão, fica com a responsabilidade. Ele pregou dentro daquele esquema, terminou, e nós fizemos as ministrações, etc., olhando para o relógio. 9 horas, eu vou encerrar o culto. Aí, quando deu 9 horas, vamos de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Vou terminar o culto 9 horas. Ah, irmão, que decepção para mim. Quando eu estava já com a igreja de pé para terminar, vem um irmão trazendo uma mulher. Pastor, queria que o senhor orasse aqui por essa mulher, por essa minha vizinha ou conhecida, não sei, e tal, porque ela está assim, passando mal, etc. Aí, quando eu olhei para ela assim, irmãos, eu entendi logo, essa mulher está endemoniada. E não deu outra, irmão. Quando eu fui orar aqui, a mulher caiu. Pronto. O culto ia terminar, já estava todo mundo de pé para terminar. Mas aí manifesta um demônio, um endemoniado. E aí vai encerrar o culto, deixar o demônio aí? Aí pronto, irmãos, ficou aquela batalha, batalha, batalha. Sabe que hora que ficou tudo encerrado? Meia-noite. 3 horas a mais. Por quê? Irmãos, aquela mulher endemoniada caiu. Nós levamos a mulher ali para trás, para a sala interna ali, né, para não ficar aquele alvoroço aqui, e para orar lá. E aí, quando a gente começou lá, com aquela luta lá, para expulsar o demônio, a igreja aqui se colocou de joelhos para orar. E aí, o que aconteceu, irmão? O Senhor repreendeu o demônio lá, mas quando ele repreendeu o demônio, a igreja toda orando aqui, o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo. Pronto, agora, termina como? Como terminar? Foram 16 pessoas batizadas no Espírito Santo naquela noite, irmão. E nós saímos daqui meia-noite. Vai marca a hora para terminar. Não deixa com o Senhor, que Ele é que termina, né? Que pode se dar mal, né? Mas a gente, na medida do possível, a gente, né, vai fazendo dentro da ordem, obedecendo ordem, decência e tal, a gente procura fazer a coisa organizada. Mas vamos, irmãos, o tempo, conforme já dissemos, é curto. Nós vamos ler um texto, falarmos alguma coisa assim, ligeiramente, e dentro daquilo que o Senhor nos conceder. 2 Coríntios, capítulo 4, não pode ficar sentados. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10. 8 a 10. 2 Coríntios 4, versículos 8 a 10. Está aí, tá? Já está ali, ó. Vamos ler ali no quadro, né? Que lemos todo numa versão só. Isso aqui. Vamos ler? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo.
Amém? Deus aplica a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Então, ali, irmãos, explica a nós, em tudo somos atribulados. Não tem, irmão, como não enfrentar a tribulação. Eu vou perguntar, que seria até infantilidade, né? Quem não tem sido perseguido, quem não tem experiência de perseguição, quem não sente isso na carne? Todos nós sentimos a tribulação, perseguição, né? Dificuldade, enfrentando na vida, né, cotidiana. Hoje a gente vai dormir e tal, alegre, feliz, amanhã já levanta, às vezes com notícias de trabalho, de uma coisa, de outra, de tarefa, e a gente já sente tudo modificado, né? Enfrentando as lutas que nós enfrentamos constantemente em nossas vidas. Mas entendendo, irmãos, que a palavra, ela é fiel. A palavra de Deus é fiel. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmão, não podemos nos entregar dentro da tribulação o acesso de angústia. Angustiado. Não quero nada, não quero saber, não quero ajuntamento, não quero conversa, não estou angustiado. Irmãos, isso nós não devemos permitir. Perplexos, atribulados, mas não angustiados. Perplexos pelas situações que muitas vezes temos que enfrentar, mas não desanimados. Não podemos nos entregar ao desânimo, angústia e desânimo. Crente não pode admitir isso. Por maior que sejam as lutas, as tribulações, nós não podemos nos entregar, nos conformar, permitir que a angústia, perplexidade, venha se alojar em nós. Temos que expulsar essas coisas de nós. Nós temos que nos mostrar como servos de Deus, soldados, lutadores, prontos para enfrentar e enfrentando as batalhas, as lutas da vida, sempre na posição de soldado e soldado de Cristo. Nós não somos soldados porque queremos ser soldados, não. Nós, desde que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser seus discípulos, comandados por Ele, e dele e para Ele. E não podemos, então, nos sentir assim de qualquer forma. Nós temos compromisso, nós temos responsabilidade. Nós precisamos estar na presença de Deus, porque a luta, irmãos, nos oferece muitos riscos, e risco em que, se nós não estivermos totalmente na presença de Deus, contando com a sua presença conosco, a sua companhia, a gente pode enfrentar derrotas. Temos que estar dando lugar ao Senhor, para que Ele haja em nós. Não podemos ou não devemos, irmãos, permitir a ausência de Deus na nossa vida, a ausência de Jesus Cristo na nossa vida, porque é a nossa força, é a nossa alegria, é a solução dos nossos problemas, é o ânimo de que nós precisamos, é a solução para todos os problemas, é a presença do Senhor conosco. Ontem estávamos vendo assim ligeiramente, irmão, uma pessoa, um moço, né, colocando o seu cãozinho lá no carro, etc. De repente aparece um assaltante
e faz o assalto e agride e aquela situação. Então, havia paz, havia tranquilidade, de repente mudou tudo na vida daquele homem, começou a enfrentar marginal, assaltante, e querendo roubar, e roubando, e querendo agredir, e agredindo mesmo, não é? E aí a gente fala, imagine bem, jamais aquela pessoa pensava que ia sair na rua para ajeitar lá alguma coisa no carro e voltar para, quem sabe, fazer uma viagem ou um deslocamento necessário. Aí de repente aparece um assaltante na vida dele, aquela coisa modifica, atrapalha e inferna a coisa. E nós, como servos de Deus, temos que estar preparados para que isso não aconteça conosco. O Senhor conosco, o Senhor na nossa vida, o Senhor presente. Então, quando nós nos sentimos na presença de Deus, o Senhor conosco, a coisa é diferente. A coisa é modificada na nossa vida, porque com o Senhor nós estamos seguros. Amém? Quando, irmãos, eu, assim, em certas angústias, em certos momentos de aperto, em que eu preciso de Deus uma palavra imediata, eu sempre tenho tido essa experiência. Abri a palavra de Deus, irmãos, e quando eu abro e que leio assim: não temas, porque eu estou contigo. Pronto. Acabou o problema. Eu estou seguro, porque eu sei que não foi por acaso que eu abri ali. Eu abri para Deus me falar. E a palavra veio: não temas, porque eu estou temendo, eu estou me sentindo inseguro, de uma certa forma, ameaçado, e aí estão abrindo a palavra, e quando eu leio: não temas, eu estou contigo. Pronto, acabou. Fico calmo, fico tranquilo. Me lembro de uma certa feita, não vou contar a história toda, mas viajando, de repente, eu fui no banheiro fazer necessidade fisiológica e quando eu pude observar o vaso onde eu tinha defecado, etc., feito as minhas necessidades, estava cheio de sangue. Falei: misericórdia. Sangue dentro de mim, a coisa está difícil, está ruim. Irmãos, e eu estava chegando numa igreja, lá em Val das Flores. Eu estava chegando lá e fui no banheiro para depois vir para o culto. Quando eu chego no banheiro, me deparo com essa situação. Aí voltei para o santuário, mas já aflito, já preocupado. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Eu evacuando sangue, o que está acontecendo? Algo estranho, algo irregular dentro de mim, algo ameaçador. E eu pensando, eu estou lá em Val das Flores, estou longe de casa, estou longe do Rio de Janeiro, e agora passando nessa situação, longe da família, e o que eu vim fazer aqui, nessa distância tremenda? E agora? Se eu precisar de uma emergência, de um socorro emergencial, o que eu vou fazer? Aí eu saio do banheiro, e entro no santuário e me coloco lá num cantinho para orar, e com o coração ali totalmente ligado mesmo, que a situação necessitava de ouvir Deus falar comigo. Aí orei o Senhor, e quando eu abri a palavra, eu abri nesse texto, lá em Isaías 41, não temas, porque eu estou contigo. Pronto. Acabou o problema. O problema está solucionado. A solução chegou. O Senhor está comigo. Não temas, eu estou contigo. Pronto. Eu fiquei tranquilo, irmãos, e logo entendi: Deus está comigo, a enfermidade está sob o controle dele.
Eu não preciso mais me apavorar e ficar preocupado com o médico, com isso, com aquilo, porque o Deus que eu sirvo, que é o Todo-Poderoso e que pode todas as coisas e que é o meu Senhor, está me respondendo e dizendo: não temas, eu estou contigo. Pronto, acabou. Irmãos, acabou? Eu digo, acabou a aflição, acabou a preocupação, porque o Senhor estando conosco, irmãos, Ele enfrenta tudo por nós. E nós sempre saímos ilesos, abençoados, vitoriosos, porque a presença do Senhor oferece segurança e oferece vitória para nós. E Deus está conosco. Amém, irmão? O Senhor está conosco. Nós não estamos aqui fazendo outra coisa qualquer, senão apresentando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por um final de semana abençoado, produtivo e tantas coisas maravilhosas que ouvimos, inclusive Deus usando o profeta para falar conosco, junto a nós, fazendo promessas maravilhosas. Então, irmãos, isso tudo nos traz alegria e força, porque é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra, que fez tudo que neles há e que governa todas as coisas, que diz: eu estou convosco. Eu estou convosco, o Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja. Irmãos, então, ainda que ameaçado por enfermidade ou por qualquer circunstância, por dificuldades, notícias de que temos que fazer algo trabalhoso, isso ou aquilo, não importa. Importa sabermos que Deus está conosco. Ele está conosco, todos os problemas serão vencidos. Nós seremos vitoriosos. Já estamos vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Nos lembramos que quando Jacó estava se deslocando lá da sua terra, Canaã, para o Egito, aquela descida emergencial, e a família tendo que ir para o Egito, porque havia fome seca por toda a terra, e só lá no Egito é que tinha recurso, e como José estava governando lá, mandou levar a família, e Jacó estava descendo para o Egito, mas preocupado porque ele orou, e a ordem era a ordem de Faraó, o convite para ele se deslocar para a terra do Egito, e realmente havia abundância de pão somente no Egito, e ele está descendo, mas preocupado. E no caminho ele para orar ao Senhor. Para onde eu estou indo? Eu estou indo para a terra estranha. Senhor! E o Senhor aparece para Jacó e disse: não temas, Jacó, porque eu desço contigo, eu estou contigo. Pronto, Jacó ficou totalmente alegre, confortado, firme, animado, porque o Senhor falou para ele: eu estou contigo, eu estou descendo contigo para o Egito. Irmãos, e quando nós temos essa confiança, pelo testemunho do Espírito Santo, de que Deus está conosco, Deus está no nosso meio, que nós estamos na presença dEle, que a igreja é dEle e que Ele está confortando a igreja, assistindo a igreja, animando a igreja e falando à igreja, quando a gente sabe e tem testificação de que isso está acontecendo, irmãos, nós ficamos totalmente confortados, porque se o Senhor está conosco, longe os problemas ficam e as vitórias nós alcançamos, porque Deus conosco é sinal de toda vitória que nós podemos alcançar. Amém? Ele está contigo? Ele está comigo? Sim, Ele está conosco. Amém? Deus aplica, irmãos,
a sua palavra, nosso coração. Glória a Deus.